Agora a gente vai conversar com o repórter Leandro Rezende, que tem informações novas sobre o caso que envolve o presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani. A apuração do Leandro mostra que o Ministério Público vai solicitar novas diligências e ouvirá novas testemunhas no inquérito que investiga a eventual participação do Pisciani em vários casos de compra e venda de produtos ligados à atividade agropecuária, de vacas, de sêmen, de clones de vacas, que teriam sido vendidos para fornecedores do Estado. Leandro, bom dia. Mônica, bom dia para você. Exatamente isso. O Ministério Público quer ouvir novas testemunhas e também vai fazer novas investigações no inquérito que se arrasta desde 2013, investigando o presidente da Alerj, o deputado Jorge Pisciani, do PMDB, por suspeita de enriquecimento ilícito. E aí, os investigadores acreditam que parte dos leilões organizados pela Agrobilara, que é a empresa de agropecuária do parlamentar, pode ter sido usada para lavar dinheiro, já que alguns dos compradores do gado vendido pela empresa do Pisciani são fornecedores do Estado do Rio. E aí chamou a atenção o caso do empresário Paulo Afonso Trindade Júnior. Vamos explicar. Ele entrou para o ramo da criação de gado por influência do Felipe Pisciani, um dos filhos do presidente da Alerj, em 2005. No ano seguinte, uma reportagem da revista Piauí desse mês revelou que ele comprou, o Paulo Afonso Trindade Júnior comprou do Pisciani por R$1 milhão, 50% do clone de uma vaca. Um valor que foi um dos maiores já pagos no Brasil lá em 2006. E a partir desse lance certeiro feito no leilão da Agrobilara, os contratos da empresa do Paulo Afonso, a Investiplan Computadores, a empresa já tinha contratos com o governo, mas a partir de 2006, ano da compra desses 50%, dessa metade da vaca por R$1 milhão, os contratos com a Investiplan Computadores deslancharam. Hoje, um levantamento que a gente fez no portal da Transparência mostra que a Investiplan tem R$293 milhões em compromissos celebrados com o governo do Rio. E aí o Ministério Público diz que já ouviu fornecedores do Estado que fizeram negócios com o Pisciani nesse inquérito que vem desde 2013, foi inclusive arquivado, depois reaberto no começo desse ano, agora está correndo sob sigilo e está sendo tocado por 2 membros do Ministério Público. Eu conversei com o Procurador-Geral de Justiça, o Eduardo Gussen, e ele informou que ao fim das investigações ele vai apresentar ao Conselho do Ministério Público vai pedir uma decisão sobre a abertura ou não de uma ação contra o presidente da Alerj. Vamos ouvir o que ele disse. Uma análise na comercialização desses gados, dessas vacas ou embriões. Então é nesse sentido que segue a apuração das investigações. Quando chegarmos ao término dela, esse responsável pela realização das diligências encaminhará a mim, que farei um juízo de valor, e depois disso me posicionarei e reconduzirei o processo à análise do Conselho Superior do Ministério Público. E aí, Mônica, essa boa relação entre a Investiplan e o governo do Rio começou lá atrás, entre 2007 e 2009, com o fornecimento de laptops feitos pela empresa à Secretaria de Educação, em contratos que somavam um pouco mais de 8 milhões. Mas hoje a empresa já aluga computadores e também laptops para secretarias como a de Obras, Fazenda e Secretaria de Saúde também. O mais recente desses convênios assinados entre a empresa e o governo foi publicado em 20 de dezembro do ano passado com o Rio Previdência no valor de R$1,5 milhão. E aí esse esplendor dos negócios da família fez do empresário Paulo Afonso Trindade Júnior um homem muito grato à família Pisciani. No site da fazenda dele, a Nova Trindade, o empresário reproduz um texto de uma reportagem que fala sobre a entrada dele no mundo do gado Nelore, que é esse gado especializado que a família Pisciani, enfim, atua há muitos anos na criação dele. E aí o Felipe Pisciani aparece nesse texto do site da Fazenda Nova Trindade como responsável pelo suporte inicial à criação dos primeiros bovinos que o empresário Paulo Afonso teve, sendo inclusive o Pisciani o responsável por tomar conta do gado da família antes
da fazenda ser comprada, dessa fazenda do Paulo Afonso ser comprada. E aí, Molica, a revista Piauí desse mês traz uma declaração do Felipe Pisciani sobre o Paulo. Ele diz que ele era amigo do Paulo, empresário desde criança. E aí, quando eles cresceram, o Paulo viu que o negócio da família Pisciani era muito lucrativo e estreou no mundo do gado, comprando 50% desse clone dessa vaca por R$1 milhão. Essa transação surpreendente passou desapercebida pelo Marfan Martins Vieira, que era o responsável pela investigação do Pisciani no Ministério Público até o começo desse ano. A reportagem da Piauí, a revista que trouxe um longo perfil do presidente Jorge Pisciani, revelou que durante o período em que o Marfan foi responsável pela investigação, o então procurador de Justiça do Rio visitou o escritório da empresa do Pisciani na Barra da Tijuca pelo menos 5 vezes. 4 em 2014, e aí a gente lembra que o atual presidente da Alerj estava sem mandato, era presidente do PMDB, mas não era parlamentar, e uma em 2015, quando o Pisciani voltou a ser deputado. Os encontros de cerca de 1 hora não versaram sobre as investigações do Pisciani, segundo o Marfan. Ele afirmou que foi tratar de assuntos referentes a votações da Alerj, que eram de interesse do Ministério Público. Eu também conversei com o Marfan, vamos ouvir a explicação dele para essas visitas. Em momento algum, tratou-se de qualquer assunto outro, que não assuntos nitidamente e exclusivamente de interesse institucional. Na maioria das vezes, tratamos de projetos de lei, de proposições legislativas que tramitavam na Alerj, seja de iniciativa do Ministério Público, a maioria delas de iniciativa do Ministério Público. Leandro. Oi, Molica. É só para deixar claro, o Marfan Vieira era o procurador-geral de Justiça no Estado. Cabia a ele abrir investigações ou fazer denúncias sobre em relação a determinado grupo de autoridades, entre elas o presidente da Assembleia Legislativa. E foi o Marfan, na época, que determinou o arquivamento de uma investigação que acabou sendo reaberta pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. É isso? É isso? Exatamente, Molica. O Marfan solicitou esse arquivamento, segundo ele, porque não havia prova ali de que o presidente da Alerj, Jorge Pisciani, lavou dinheiro nessas vendas de gado para fornecedores do Estado. Lembrando que a gente está falando aqui do caso do Paulo Afonso Trindade Júnior, mas outros empresários que têm contratos com o governo do Estado também compraram gado do Pisciani. O Jornal Globo mostrou isso em reportagens no ano passado. Enfim, é uma prática que o Ministério Público já vinha acompanhando. E o Marfan disse que não tinha conhecimento dessa venda, metade do clone de uma vaca, é até difícil explicar, né? É metade do clone de uma vaca por R$1 milhão, e o Marfan disse que não tinha conhecimento disso, porque quem tocou a investigação, embora fosse a atribuição do Marfan, ele me explicou que é possível que o procurador-geral delegue funções, e ele entregou isso para uma subprocuradoria. Um dos sobreprocuradores da época era justamente o atual Procurador-Geral de Justiça, o Eduardo Gussen, mas eu também conversei com ele falou que nunca colocou a mão nesse processo quando era subprocurador, porque não era a função da apuração, não coube a ele, coube a um outro subprocurador. Enfim, eu também, lógico, né, perguntei o que o presidente da Alerj, Jorge Pisciani, tinha a dizer sobre isso, sobre todas essas revelações feitas tanto pela Piauí como pela nossa reportagem. E aí ele falou sobre a venda de gado a empresários que têm contrato com o governo do Rio. E segundo ele, vendas de alto valor nesse mercado do gado Nelore e na pecuária genética, enfim, essas vendas de alto valor são comuns em todos os principais leilões do país. E a venda do clone de uma vaca foi uma novidade em 2006 por ter sido o primeiro caso brasileiro. Ele afirmou também que não há relação entre o fato de empresários serem compradores do seu gado e também serem fornecedores de equipamentos e serviços do governo do Rio. Por fim, o Pisciani afirmou que a admiração do empresário Paulo Afonso Trindade Júnior expressa no seu site pelo filho dele, o Felipe, é algo que lhe dá motivo de orgulho, já que o Felipe é zootecnista e também foi presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Gado Nelore. Essa foi a resposta do Pisciani a essa relação aí de, enfim, êxito empresarial do Paulo
desse empresário, né, com o Pisciani e também com o governo do Rio. Essa foi a resposta do Pisciani, Molica. Ou seja, ele nega qualquer irregularidade nesse caso. Isso. Lembrou também que ele já foi investigado de uma outra vez, a investigação não foi para frente, lembrou que esse processo já foi arquivado, mas fato é que o Ministério Público segue apurando. Esse inquérito, aliás, é bom a gente destacar, se tornou sigiloso na última semana, pouquinho antes do Carnaval, nas últimas semanas, esse inquérito se tornou sigiloso no Ministério Público, segue a apuração. Vamos ver agora o que o Eduardo Gussen vai fazer, se ele vai pedir mais uma vez o arquivamento ou se ele vai abrir uma ação de fato para continuar nessa investigação sobre o presidente da Alerj, Jorge Pisciani, Molica. Ok, Leandro, muito obrigado. Vamos continuar acompanhando o caso. Vamos a um rápido